pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Fala Flaviana, que vocês estão acompanhando aí e conhecendo um pouquinho mais como que é o Colégio Modelo. E hoje, gente, eu tô aqui com pessoas ilustres, as quais eu admiro demais, que fazem um trabalho maravilhoso aqui na nossa escola. É com grande prazer que eu estou entrevistando e conversando hoje com a professora Jocimara, professora Andréia e a nossa querida coordenadora Mônica, que todos vocês com certeza conhecem. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui no Colégio Modelo. Sejam sempre Obrigada. muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Vamos lá então. Essas queridas professoras já estão com a gente há algum tempo e elas são especialistas na alfabetização. São professoras do primeiro ano do ensino fundamental e fazem um trabalho belíssimo com os nossos alunos, os nossos pequenos, que muitas vezes, além de ser nossos alunos da educação infantil, também são crianças que vêm de outra escola, né? Então, acho que esse é um grande desafio, né? Entrar no ensino fundamental, uma nova jornada acadêmica na vida das crianças, porque para algumas pessoas a educação infantil ela é lúdica, ela é bonita, ela brinca, ela é criativa, ela é colorida. Talvez não entendam tanto a importância da educação infantil no desenvolvimento das nossas crianças, mas quando vai para o primeiro ano, é escola, né? É vida acadêmica. Prof. Jô, assim vou te chamar de Prof. Jô, que é como a gente fala carinhosamente aqui com ela, né? Vamos falar um pouquinho dessa transição dos nossos alunos da educação infantil para o ensino fundamental, no quesito bem pedagógico. Como que você faz esse olhar, recebe essas crianças, entende o processo educacional delas, faz essa primeira avaliação para poder planejar o que você vai trabalhar com eles durante o ano? Bom, a gente inicia com uma sondagem através da brincadeira, porque eles ainda estão nessa questão do brincar, né? Ainda é faz muito parte deles ainda, né? E durante essas brincadeiras a gente começa a sondar aquilo que ela já tem de conhecimento prévio, aquilo que ela já sabe com relação a letras, a nomes, números, o conhecimento dela mesmo, o respeito com relação aos colegas, a interação dela com esse mundo em que ela está inserida ali, a questão de comportamentos em sala de aula, como que isso funciona. E a partir dessas observações a gente vai traçando linhas dentro daquilo que a gente precisa ajustar para que o processo da alfabetização aconteça de uma forma tranquila, segura, confortável para a criança, sem causar traumas, nem para ela, nem para a família. Uma coisa bem suave, bem tranquila, até inserir no contexto acadêmico de verdade, né? E efetivar o nosso trabalho. Muito bacana. Olha, através das brincadeiras, das propostas lúdicas, a gente já consegue avaliar como a criança está nesse mundo letrado. Sim, com certeza. Através da brincadeira a gente observa muita coisa deles, né? Muito. Muito legal. E você, prof. Andréia, conte para nós, então, esse processo da adaptação. Essas crianças que saem do mundo muito lúdico, né, muito divertido, e eles já entram nesse primeiro ano assustadinhos, porque ficam mais tempo concentrados em sala, vai ter tarefa. Existe já uma cobrança, às vezes, da própria família, naquela ansiedade, que agora você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever. Como que você faz essa adaptação, né, desses alunos, né, sendo inseridos no ensino fundamental, e como é o teu trabalho com a afetividade nesse momento? Bom, então, o trabalhar a afetividade é fundamental, não só no processo de alfabetização, mas como em todos os anos, cada turma que a gente recebe. Mas na alfabetização, ela é, vamos dizer assim, especial, porque a gente pega eles no momento em que eles vêm da educação infantil, onde eles ainda têm uma rotina totalmente diferenciada, e a gente recebe e tem que incluir numa rotina que às vezes é um pouco cansativa para a criança. Então, a afetividade nesse momento, ela é fundamental para que a gente conquiste, porque a gente estabeleça um vínculo e a gente passe a segurança não só para a criança, como também para toda a família, sobre todo o nosso trabalho no decorrer de todo esse ano. Então, eu acho assim que o primeiro passo, através das nossas estratégias, através da brincadeira, a gente conseguir inserir no dia a dia, na brincadeira dele, entrar no universo da criança,
é como a gente vai conseguir transcorrer nosso trabalho no decorrer desse ano todo, num processo em que é um desafio para a criança e um desafio para a família. Então, a partir do momento que você estabelece esse vínculo afetivo, porque já é comprovado que a gente aprende melhor com quem a gente gosta, então, a partir do momento que a gente toca o coração, eu sempre falo, dessa família, dessa criança, o trabalho para nós fica muito mais leve, porque a família passa a confiar na gente e a criança também. Então, isso transcorre de uma maneira natural no decorrer desse ano letivo, desse processo que é tão importante, um marco tão importante para eles, que é conquistar esse momento da alfabetização. Olha, André, você falou algo assim que é importantíssimo em todos os segmentos, em qualquer turma, né? É confiança, né? Você ter confiança da família, que aquela turma, naquele momento, naquele ano, aquela criança precisa de uma nova rotina, vai ter novos desafios de aprendizado, vai ter novos estímulos. E enquanto a família confia, as coisas acontecem, né, com naturalidade, digamos assim. A Mônica, além de ser coordenadora há muitos anos, a Mônica também foi professora alfabetizadora, já foi até professora das minhas filhas, né, Mônica? Conta então a tua experiência para nós, quando você era professora de primeiro ano, de alfabetização, como que era esse processo? Olha, primeiramente quero agradecer esse momento, né, estar aqui com você. É muito encantador falar do primeiro ano, processo de alfabetização, porque a minha carreira, né, como professora, iniciei com classes de alfabetização e para mim é muito encantador trabalhar e preparar essa criança para o mundo, né, o mundo letrado, né, da descoberta, das vivências, né? E eu, assim, dentro de sala de aula, assim como minhas professoras Josimar e Andréa sempre fazem, eu buscava muito trazer esse universo lúdico para eles, né? Mesmo assim, iniciando uma vida acadêmica no primeiro ano, mas eu gostava muito de estar trazendo e proporcionando atividades prazerosas, né? E que realmente a criança, porque ela já chega no primeiro ano com ansiedade. Né? Como que vai ser esse primeiro ano? Será que eu vou conseguir ler, né? Não sei se as meninas concordam comigo. E por trás tem as famílias também que já ficam ansiosas querendo saber, será que o meu filho vai conseguir ler, né? Mas a gente já conversa um pouquinho sobre isso também. Mas quando eu recebi essas crianças, era mágico, porque eu alfabetizei meus alunos com gibis da Mônica, né? Eu alfabetizava eles com gibis, assim, e cada vez que um começava a ler, nossa, a gente fazia aquela festa, né? Assim, a gente ficava assim encantada de ver a descoberta de cada um. E quando as mães vinham falar, Mônica, eles estão lendo, né? Já está lendo, já está me pedindo para comprar mais gibis, fazer troca no sebo de gibis, né? Obras literárias. Então, assim, eu acho que é uma fase encantadora, né? Eu gostava muito do meu trabalho, do que eu fazia, e eu procuro passar para as meninas esse encantamento. Né? A gente trabalha com projetos também, que daí já também é um marco, já é uma estratégia muito legal, né? Que envolve as crianças, Que envolve as porque elas se sentem crianças pertencentes, pertencentes. elas constroem, né? É. Elas vão desenvolver aquele tema. A gente conversou com a educação infantil sobre também- pedagogia de projetos e a gente traz a pedagogia de projetos também para o primeiro ano do ensino fundamental, até para não ter uma ruptura muito grande de metodologias, Aham. né? Sim. Porque eles já têm uma carga Isso. maior de conteúdo, de maior tempo de concentração, sentados na carteira, mais tempo, menos tempo lúdico, É. né? Mais pedagógico, mas a gente não corta, né, esse processo pedagógico. Isso encanta muito as crianças, porque a gente vê, né, o trabalho deles. E, Mônica, você falou uma coisa muito bacana, né, que é sobre as famílias, né? Uhum. É natural, porque eu passei por isso e todas nós, né, que somos mães, Como mães. quando o nosso filho vai para o ensino fundamental, ai, tadinho, né? Agora vai ser mais difícil, agora ele tem que estudar. Eu lembro de um caso da minha filha, da Ana Júlia, que quando ela foi para o segundo aninho, ela falou assim para mim, mamãe, eu vou precisar muito da sua ajuda agora. Eu falei, nossa, filha, por quê? Claro, eu tô aqui, mas por que você vai precisar tanto da minha ajuda? Porque agora tem prova, né? Então, eles já vêm com essa ansiedade. Qual é o papel da família para trabalhar a ansiedade Uhum. e a função da família como participantes ativo desse processo de letramento e alfabetização das crianças? Olha, tem uma coisa que acontece aqui no colégio que é muito bacana, né? Quando a gente, na metade do ano, que logo já vai acontecer daqui uns dias,
nós procuramos fazemos um encontro com os pais do nosso Infantil 2 e também temos um momento que vamos fazer encontro com os pais que estão visitando os colégios, né? Os novos pais, Os novos né? pais, para falar como que é esse processo de alfabetização, justamente para tirar aquele, vamos dizer assim, aquela preocupação, o monstro, né? Que como muitas crianças fazem, e os pais também, não, eles chegam em casa, a Mônica falando assim, vai ter prova, nós vamos fazer prova. Né? Então, a gente precisa estar preparando essas famílias com a conversa, é o momento onde eu apresento as professoras vão falar sobre as estratégias delas, o que elas trazem, né, para trabalhar com as crianças, e a gente passar de forma muito tranquila para os pais, deixando eles cientes de que é importante eles estarem inseridos nesse contexto, sem criar muitas expectativas e ansiedades, né? Porque cada criança É tem um seu processo, tempo. isso, é um processo natural, que a gente sabe que cada criança hoje tem um lento, daqui a pouco na outra semana é outro, é um insight, não é um contexto geral, né, mas do seu filho, que a gente tem que respeitar o momento de cada um. Eu acho que o primeiro ano é a turminha que a gente mais respeita o tempo de cada criança, né? Sim. Aham. Porque a alfabetização, ela acontece individualmente, Exatamente. né? Então, acho que é a turma que a gente mais consegue trabalhar individualmente. É um com cada processo um. muito único, né? Porque cada uma das crianças, cada um deles e cada uma das famílias que estão por trás dessa criança, ela tem um momento que ela vai virar a chavinha, né? É. E é cada uma no seu tempo. E o que estimula muito é a família por trás, dando todo o suporte, ter a calma também, que às vezes a gente precisa trabalhar com a calma das famílias, né? Porque eles vêm muito ansiosos, como a Mônica estava falando. Então, é um trabalho que a gente faz também com a própria família, né? Deixar ela mais calma, mais tranquila, para passar essa segurança para a criança, para que a criança também consiga, de uma forma bem suave, concretizar esse processo. Sim. Tem alguma dica que vocês dão para os pais, André? Alguma situação que vocês têm que trabalhar com esse pai quando vocês sentem aquela ansiedade? Além dessa conversa, calma, mas porque a gente faz um trabalho, não é só com a criança, né? A gente faz um trabalho com a família, Exato. porque aqui no Colégio Modelo, no primeiro aninho ainda, os pais deixam as crianças na sala, na mão da professora, Sim. e vão na porta, né, buscar o seu filho. Então, a gente tem uma interatividade muito grande, uma interação da família muito grande no processo pedagógico, ainda no primeiro ano, né? O que você dá de dica geralmente para eles? Eu sempre passo para os nossos pais, né? Eu falo assim que isso transcorra da maneira mais natural possível. Então, quanto mais dentro do cotidiano da criança ela ocorrer, dentro da sua naturalidade, melhor vai ser para a criança. Então, porque às vezes os pais transmitem a sua ansiedade também para que esse processo ocorra mais rapidamente. Então, eu sempre falo para eles assim: tá passeando, vai lendo as palavras que tá no seu dia a dia, no seu caminho até a escola, vai no supermercado, faz a sua listinha, pede para a criança fazer a sua listinha do que ela vai comprar, lá procura identificar o produto que ela quis comprar. Então, para que seja algo bem natural. Quanto mais natural esse processo ocorrer, tanto para a família quanto para a criança, mais rápido às vezes ele acontece. E a criança sente menos essa pressão, essa ansiedade, porque eles também ficam ansiosos para que esse processo ocorra, né? Eles têm aquela euforia, eu quero ler, é o despertar de um mundo novo, Até né? porque tem um amiguinho que às vezes já tá lendo. Exato, né? Então eu sempre falo para eles, avalie sempre o progresso do seu filho, o progresso individual, e que seja da maneira mais natural dentro do seu cotidiano. E além do mundo letrado, né, de fazer listas, palavrinhas, ler outdoor, a organização com essa criança, Sim. né? Por exemplo, ensinar o filho a arrumar a mesa do almoço, ajudar, fazer a contagem dos pratos, Exato. a organização da direita para a esquerda, onde fica o garfo, onde fica a faca, né? Organização dos seus brinquedos, às vezes no quarto, por cor, por tipo de brinquedo. São ações que às vezes a gente não dá o mínimo de atenção, mas ajuda muito no processo da alfabetização. Porque a alfabetização não é só reconhecer as letras. Não. Ela é um todo É um de universo linguagem, de organização, linguagens. de rotina, né? É a capacidade dela interpretar É. o mundo em que ela está inserida, né? Então, Isso. a alfabetização, eu acho mais bonito da alfabetização isso, é quando ela tem a capacidade de interpretar o que ela vive, onde ela está inserida, o seu dia a dia. Então, envolve todas essas
essas dicas e esses comportamentos, vamos dizer, para que ela faça essa leitura de mundo, né? É isso E o que é mesmo. legal, como você falou das dicas, Flaviana, é que no próprio parecer descritivo, que vai ao término de cada trimestre, as professoras sempre colocam dicas para os pais. E uma das dicas foi a que você falou agora, né? O que falou das placas, das Sim. leituras, até mesmo da organização, de rotina de casa. E a cada trimestre elas colocam outras dicas. É só até para explicar para o público, a avaliação, né, do primeiro ano, da alfabetização, ela acontece de uma forma natural. Não existe a semana de provas Não, ainda não. para as crianças. É um processo de desenvolvimento, porque cada contínuo. um tem seu tempo, então ele é contínuo. E ao final de cada trimestre, que eles terminam um projeto pedagógico, as professoras constroem um parecer descritivo para falar para os pais, né? O que foi trabalhado, como que essa criança se desenvolveu, o que ela aprendeu, o que ela precisa potencializar, e às vezes a gente tem que fazer alguns resgates, e como a família pode colaborar para esse novo processo, né? Vamos entrar num trimestre. Qual que é o papel de todo mundo, né? E é lindo, né? Quando a gente lê esse parecer, a gente vê até pelos pais, né? Reconhecer o seu filho como, né, aprendiz, né, Como digamos aprendiz. dessa forma, Bem né? isso. E daí, nesse parecer, tem todas essas dicas, né, que elas dão para os pais, sugestões de trabalho para ajudar essa família também, né, porque, claro, eles não são especialistas Sim. em alfabetização, nós que somos, né, mas que a gente tem que dar o suporte, porque é um trabalho integrador de família e escola, e que para a gente poder suprir, realmente fazer com que essa criança se desenvolva, a gente está dando essas dicas, né? Isso. E é assim também, né, gente? Quando a criança não consegue se alfabetizar, Ah, isso é o muito que a gente importante. faz, né? Não tá aqui na É. nossa pauta, mas eu lembrei, né? É importante. Rapidamente, Jô, a criança está com dificuldade. Primeiro passo. Primeira coisa é observar qual é realmente o ponto que está precisando dar uma estimulada para que esse aprendizado aconteça. E daí trabalhar em cima disso dali, trazendo às vezes uma motivação mais lúdica, de repente a criança precisa de um trabalho de uma forma mais, que agrade mais, desperte mais o interesse dela, né? E buscar estratégias nesse sentido para que a criança também evolua, né? Para não deixar ninguém para trás. Isso. E aí um acompanhamento se for preciso, Sim, né? um acompanhamento. A gente senta com a equipe da aham. escola Sim. e vai procurando aí ferramentas para ajudar esse estímulo É. da alfabetização. A E professora dá um daí- suporte individualizado, Sim, né? Algo assim que a gente conversa muito quando tem esses casos, né? Com a família, se eles aceitam essa nossa sugestão, né? Da professora ter um momento individual com aquela criança, seja numa aula específica, né? Para que a criança realmente possa, a professora, encantar e trazer mais ludicidade, né? Para que ele possa ter um insight e ele conseguir ler, né? e um suporte para a família também, né? Para que ela possa, em casa, ajudar com estratégias diferenciadas, que não seja só aquela cobrança, você precisa fazer, porque isso acaba tendo um peso muito forte na criança, né? Com E a certeza. criança se frustra, porque o objetivo dela é agradar o pai e a mãe, né? Ela Também, precisa agradar a família, a também. professora. Ele tem que Então, mostrar que ele cresceu, sim, né? né? Que ele já é grande, que ele sabe ler, que ele sabe escrever. Então, E é esse uma graça, suporte. né? Quando eles começam a ler, aí eles querem mostrar para Pra todo todo mundo. Sim. Aí pra quando todo eu mundo. entro na sala, eles falam, Mônica, eu já tô lendo. Ou então eu estou na minha sala, eles passam correndo, entram na sala, Mônica, eu já tô lendo, né? Ah, é uma vitória para eles, Aí eu falo, né? já vou chamar vocês aqui para vocês fazerem uma leitura, ganhar um pirulito, daí a gente faz toda aquela bagunça, Uma né? festa. Uma festa, aham. uma festa Olha, com eles. Meninas, muito obrigada. Gente, infelizmente a gente tem que terminar esse programa. Alfabetização, acolhimento, aprendizagem, a gente passaria horas falando, porque é o que a gente faz com amor. A gente se sente confortável falando sobre isso, né? Então é muito gostoso quando a gente lembra, né, de cada rostinho que passou pela gente, que começou a ler as primeiras palavrinhas, né? A entender essa palavra no mundo, esse significado da palavra. Eu acho o primeiro ano, assim, encantador. Ah, Esse também. crescimento diário dessas crianças é encantador. Só tenho gratificante. Eu só tenho que agradecer a equipe que está aqui e vocês nos acompanhem, né? Ouvindo a gente pela rádio e assistindo a gente pelo YouTube. Então vocês têm 2 momentos aí para acompanhar esse programa com a gente. Ouvindo pela rádio e nos vendo pelo YouTube. É só acessar aí o link que depois a gente divulga nas redes sociais.
Meninas, muito obrigada. Mais uma vez, foi Eu uma que delícia bater um agradeço. papo com vocês aqui, Muito porque bom. a gente bate esse papo diariamente, né? Mas hoje a gente está aqui no nosso É. estúdio, podendo falar um pouquinho mais sobre esse processo da alfabetização. Pessoal, um beijo para vocês e até a próxima. Até, Até. gente. Tchau. Até.